Eu vou cantar um hino 207, 207. Queria que o irmão começar aí e dar uma continuidade, senão não vou aguentar. Não vou dar conta. Novas alegres para dizer-me, tenho agora minha estação, e meus pecados são perdoados, e com Jesus terei galardão, e que também nos resta um lugar na mansão celestial, e é para aqueles que desejarem a salvação eterna. Nós os mundanos tenho deixado, não quero mais tão falso prazer. As prometeram, mas me enganaram, não me puderam satisfazer. Mas bem estou com meu Salvador, vou ao céu em seu favor, pois cada dia Cristo me guia nessa verdade e amor. Já não me importa o que disserem os inimigos do meu Senhor, por ele é salvo, já transportado ao reino filho do seu amor. Sempre aqui terei que lutar, logo em paz vou descansar, e grande gozo para minha alma, ouvir de Cristo chamar. Podemos dar graças? Deus e Pai, nós te damos graças, Pai, por tão grande salvação que tu deste, enviando o teu Filho para aqui vir, para que a obra de salvação pudesse ser plenamente feita. Obrigado, Senhor Jesus, que tu vieste aqui para glorificar o Pai durante a sua vida e glorificar a Deus na sua morte. Te damos graças, Senhor Jesus, por esta perfeita obra de salvação e porque tu estás hoje em glória, um homem ressuscitado dentre os mortos, e tendo hoje o prazer de falar aos corações dessa tua grande salvação. E assim nós pedimos agora por nós aqui presentes, que tu também possa abrir todo o entendimento para entendermos que tu és suficiente e o único Salvador. Te damos graças, Senhor Jesus, te damos graças a ti também, nosso Deus e Pai, por teu grande amor por nós. Nesse nome precioso, Salvador Jesus. Amém. Amém. Versículos em Lucas capítulo 2.
2, versículo 7, primeiramente. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando deles os anjos para o céu, diziam entre os pastores, entre eles: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada em manjedoura. Estava pensando um pouco nessa maravilha. O nascimento do Senhor Jesus, que quando é falado em Mateus capítulo 1, nos fala do cumprimento do Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. E essa palavra, Deus conosco, ela é literal. É Deus presente no meio dos homens. E aqui nós estamos encontrando Deus conosco, porque é disso que Mateus fala, de Cristo, de Jesus, né? Essa pessoa Jesus. Nós devemos lembrar que o nome do Senhor, aqui, quando ele foi nascido nesse mundo, o nome dele é Jesus. O nome pessoal dela, o nome dele. Cristo é porque ele é o Messias, o enviado, o Messias. Então é Jesus o Cristo. Não era nome dele, isso é um título, né? Então nós estamos encontrando Maria, versículo 7, né? Dando a luz a ele. E nesse meio tempo, nós vemos esses pastores que estavam pastoreando. Obrigado. Esses pastores que estavam lá, nós vemos. Melhor não. Os pastores que estavam lá, eles receberam essa boa nova, né, dos anjos, ou de um anjo que falou com ele, anunciando o nascimento do Cristo. E aquela miríades de anjos louvando a Deus e dizendo essas palavras, né? Esse contexto: glória a Deus nas alturas ou nas maiores alturas, e paz na terra aos homens, do qual Ele
quer bem, ou boa vontade de Deus para com os homens. Isso aqui não é legião de boa vontade, não, né? Glória a Deus nas alturas e aos homens de boa vontade, não é isso. É boa vontade para com os homens, porque é Deus que está se revelando em boa vontade para com os homens. É isso que os anjos estão proclamando aqui. Por que, irmãos, que ele está falando isso? Aqui nós encontramos a base da salvação. Por isso que eu estou lendo, nós estamos falando de pregação do Evangelho, e nós estamos falando do nascimento de Cristo. O que consumou a obra de salvação foi a morte dessa pessoa, que é a morte de Jesus Cristo, na cruz. Foi lá que ele resolveu o problema do pecado, foi lá. Porém, nós devemos entender algo. Quem era, ou quem é, a pessoa que foi morrer na cruz? Porque muitos confundem crucificação como ele ter feito uma penitência perfeita. Não é isso. Porque na realidade, o Senhor Jesus, na cruz, se nós olhássemos, como nós olhamos pela Escritura, nós podemos ir lá e olhar para a cruz, o que nós vamos encontrar? Contado com os malfeitores, porque ali não era lugar de herói, não era lugar de mártires, era lugar de bandidos, era lugar de malfeitor. Lembrar esse detalhe, porque nós vemos que, acompanhando os evangelhos, nós vemos que Pilatos estava na corte dele com 3 malfeitores lá. E daí os judeus já haviam julgado o Senhor lá na corte deles, lá como é que chama? No Sinédrio. Foi julgado lá, condenado, só que eles não fizeram a execução do Senhor Jesus pelas mãos dele. Eles foram lá e pegaram e, vamos dizer assim, enfiaram lá no tribunal de Pilatos. Apareceu lá e falou: quem trouxeram esse homem aqui? É Pilatos, estou traduzindo o que está escrito. Trouxeram esse homem aqui. Leva embora, julga vocês segundo a lei que vocês têm, julga ele. O que eu vou fazer com mais um aqui? Mas se não julgar, não sei o que, não é amigo de César. Vai começar aquela politicagem. Pilatos, para lavar a mão, como de fato ele fez, ele falou: então faz o seguinte, como hoje é um dia que pode escolher um para ser salvo, escolhe aí quem que vai ser salvo aí. Escolheram quem? Barrabás, que era um dos malfeitores. Dos 3, não fala o nome dos outros 2, mas um deles era Barrabás. Tiraram Barrabás e colocaram o Senhor no lugar dele. Então foi o Senhor para a cruz, carregando a cruz de Barrabás. E ele levantado lá, ele foi contado com os malfeitores. Ele não estava no lugar lá de, como eu falei, de mártir ou alguma coisa. Não, era o lugar de malfeitor. E ali estava ele entre 2 malfeitores. O Senhor, eu vou falar aqui para não ficar lendo, porque senão vai ficar muito curto o tempo. O Senhor foi crucificado 9 horas da manhã. Certo? Era 9 horas da manhã, na sexta-feira, quando o Senhor foi crucificado. E ele ficou na cruz até as 3 da tarde. Foram 6 horas. Só que essas 6 horas foram divididas em 2 partes. 9 a meio-dia e meio-dia às 3 da tarde. As 3 primeiras horas, o Senhor estava levantado lá, e os homens passavam,
O que dá a entender pelos salmos, eles fizeram até filas para ficar maldizendo ele, né? Meneavam a cabeça, afrouxavam os lábios, não salva os outros, não salva a ti mesmo, e ficavam fazendo impropério, lançando, né, em rosto tudo aquilo que caçoando, né, do Senhor Jesus. E nós escutamos uma voz, ele dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então isso foi no horário das 9 ao meio-dia que ele disse isso aí. Ele fala Pai, porque essa comunhão que ele tinha com Deus, o Pai, era algo que não é a comunhão que nós temos, era uma comunhão perfeita, porque o Senhor Jesus era perfeito. Depois nós vamos ver isso aí. Então ele fala Pai. Na hora que deu meio-dia, fez trevas sobre toda a terra, até as 3 da tarde. E essas trevas foram trevas, literalmente dizendo, trevas. Escureceu tudo. Meio-dia. Lá, meio-dia lá, né? Logicamente. Só que fez trevas sobre toda a terra. Por quê? O que aconteceu lá? Foi, como dizem por aí, foi uma eclipse, né? O Sol entrou em estado de eclipse, né? A Lua, e daí ficou... Deus virou as costas para esse mundo e derramou nesse mundo o justo juízo de Deus que nós merecemos por causa dos nossos pecados. Isso ele fez naquele dia. Ele virou as costas e julgou esse mundo para derramar o seu juízo. Só que o Senhor Jesus na cruz, ele se tornou, eu vou usar essa expressão, tá? O para-raio do justo juízo de Deus, que era para cair sobre todos, caiu sobre ele. E ele, ninguém, irmãos e amigos e conhecidos, nós não sabemos o que é isso, porque estava tudo escuro. Nós não sabemos o que é isso. O que o Senhor padeceu naquela cruz, nós não sabemos. Ninguém, eles estavam lá, não conseguiram ver o que estava acontecendo. Mas o Senhor estava recebendo o justo juízo que nós merecíamos. Ele estava recebendo em vida. Quando fala Jesus morreu, que Jesus morreu por nós, é no sentido da obra expiatória. Mas o juízo que Deus deu, ele estava em vida, ele estava vivo. E ele foi literalmente aquilo que ele clamou, que é o Salmo 22. Ele não fala Pai, ele fala Deus meu, por que me desamparaste? Os laços, eu não sei, isso é um mistério, né, que nós não conseguimos ver. Mas foi rompido naquele dia os laços dessas pessoas, do Pai e do Filho. Jesus recebendo esse lugar que é, na verdade, irmão, o abandono de Deus. Eu não sei, graças a Deus eu não sei o que é isso, nunca vou saber. Mas isso, sabe o que é? É o inferno, gente. O inferno é a ausência de Deus. Quando fala que o homem vai ser lançado no inferno, na verdade, eles serão deixados. Literalmente vai acontecer isso. Deus vai virar as costas e vai largar o esquecimento. Isso aí. O homem vai ficar literalmente sem Deus. Isso é inferno. E muitos pensam, não, quem que vai lá? Aqueles que não creem. Então tá tudo bem. Os amigos lá do bar, a gente tá junto, continua junto lá, a gente é tudo amigo, né?
a Bíblia nos fala de trevas interiores e trevas exteriores. Ninguém vai estar acompanhando ninguém, o homem vai estar literalmente só, eternamente. Ele e sua consciência. Quando fala que haverá choro e ranger de dentes, isso não é arrependimento, tá? O homem vai estar arrependido. Não vai estar arrependido, não. Esse choro é a amargura e o ranger de dentes é raiva. Vocês lembram essa palavra no grego? Vocês lembram que quando Estevão estava pregando aos judeus, que eles tinham rejeitado o Messias e tudo mais, Estevão estava falando, o que eles fizeram? Eles taparam os ouvidos, rangeram os dentes e apedrejaram. É essa palavra, ranger de dentes. Raiva, não arrependimento. Porque lógico que não tem arrependido. O arrependido já foi. Porque é interessante, irmãos, queridos ouvintes aí, né? Hoje é o tempo de arrependimento. Hoje é o tempo. Quando morrer a gente vê. Não pensa isso. O homem é responsável diante de Deus enquanto ele está vivo. Depois que ele morreu, acabou. Né? Isso aí é Eclesiastes, né? Nós lemos capítulo 11, versículo 3. A árvore está em pé, ela vai cair. Lê esse versículo, vamos ler esse versículo, Eclesiastes 11, 10. 11, 10 não, 11, 3. Eclesiastes. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Olha que coisa. O que é isso? É a árvore. Mas você acha que Deus está preocupado com a árvore que vai cair? Inclusive, saiba que a madeira é uma figura da humanidade. E essa árvore é uma figura do homem. Até aquele cego do Evangelho que o Senhor curou, ele fala, veja os homens como árvores. Uma figura, o homem. Então ele está falando que a árvore está lá. Caindo a árvore para o sul, não sei se é desse lado, mas caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lado que ela cair, aí ela vai ficar. O que é isso? Que o homem é responsável diante de Deus enquanto ele está em pé, enquanto ele está vivo. Porque na hora que ele cair, se ele cair salvo, ele vai estar salvo eternamente. Se ele cair perdido, eternamente. Não existe purgatório, não existe vela que tire ele de lá. Lá ele vai ficar, até a ressurreição e a condenação eterna. Isso é muito solene, porque é aqui que nós temos que tratar com as coisas de Deus. Então, o homem não pode ser indiferente a Deus como ele é. Infelizmente ele é, mas é muito solene. Então o Senhor Jesus, voltando ao nosso assunto, ele estava ali naquela cruz, sendo o desamparado de Deus. Ele estava recebendo, falando outra vez, o justo juízo de Deus. Digo justo porque Deus é justo em fazer isso. Não é injustiça de Deus, é justiça de Deus. Julgando o pecado. Mas só em quem? Em Jesus. Do qual João Batista, né? Vocês lembram de João Batista? Que quando ele viu o Senhor, ele falou assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que eis o Cordeiro de Deus? O que é isso que ele estava falando? Ele estava lembrando das figuras que havia no Velho Testamento do Cordeiro. O Cordeiro que era sacrificado para o pecado. O que era aquilo? Eles pegavam um animal inocente, que é o Cordeiro, tinha que ser perfeito, sem mancha, e ele morria para substituição dos pecados das pessoas, ou da pessoa ou das pessoas, do povo de Israel. Enfim, os animais eram matados, sangue de bode, de cordeiro, que eram mortos
constantemente. Então o Senhor Jesus, ele toma esse lugar do quê? Do Cordeiro de Deus, porque ele estava sendo feito naquela cruz o sacrifício de Deus. Só que, olha que interessante, ele era o Cordeiro de Deus, tá? Cordeiro de Deus, é provisão de Deus para nós. Não é salvação, não é o homem para Deus, é Deus para o homem. Que a salvação, já está falando, é a salvação de Deus para o homem. Deus, graças, não deu a mim a responsabilidade de me salvar, porque senão já era, como diz, né? Já era. Ele tomou as devidas providências para chegar salvação até nós. Por isso que Cristo veio para fazer isso. Então, naquelas 3 horas de trevas, ele não falou, Pai, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Isso é Salmo 22. E lá no Salmo 22, nós encontramos a resposta desse porquê. Lá no Salmo 22 ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se alonga das palavras do meu bramido, porém tu és santo. Essa é a palavra de resposta. Por que me desamparaste? Porque tu és santo. E ele tinha que fazer justiça, porque o pecado existia. Então o Cordeiro de Deus, ele foi lá para substituir o pobre pecador. Ele pôde ser isso aí, porque nós vamos ver esse detalhe. Ali naquela cruz ele pôde ser o nosso substituto. E ele ficou ali, falando outra vez, 3 horas literalmente desamparado. Davi escreveu um salmo, eu não lembro agora qual que foi, se é 16, fui novo, Davi está falando, fui novo e agora sou velho. Mas eu nunca vi um justo ser desamparado. Olha que interessante, nunca vi. E agora nós estamos vendo ali o justo, o verdadeiro justo desamparado de Deus. E quando completou essas 3 horas finais, quando ele vê que está tudo consumado, ele diz uma palavra: Pai, nas tuas mãos, ele fala Pai agora, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O poder do Senhor de dar a sua vida. Isso é João 10. João 10 ele fala que ele tinha autoridade para dar a vida dele e também para reavê-la. Ele tem esse poder de morrer. Eu não sei, nós não temos, né, poder de morrer, e tampouco de ressuscitar. Ele tinha esse poder de dar a vida dele a hora que ele quisesse. Então, quando ele completou essa obra, ele fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Só que quando ele fez isso, volta aí, nós estamos em Lucas, lembra isso? Volta aí umas 2 páginas aí para trás, em Marcos capítulo 15, tem um detalhezinho ali. Final aqui, só para lembrar o detalhe, versículo 37, ó. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava à frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Então, vamos lá, né? Vamos ao local. Jesus crucificado,
esses guardas estavam lá para tomar conta, porque quem era crucificado lá era tudo malfeitores, e eles ficavam em guarda para que os seus amigos não fossem lá tirar eles da cruz. Então eles ficavam lá até a pessoa morrer. E ele estava um centurião de guarda ali do lado do Senhor. E aí diz assim, versículo 37. Jesus, dando um grande brado, morreu, né? Expirou. O centurião, esse versículo 38, é uma coisa à parte, tá? Então, assim, o Senhor Jesus na cruz deu um grande brado e morreu. Que brado? Pai, nas tuas mãos eu entrego para ele. Bradou isso aí. Morreu. Lá no templo, lá dentro de Jerusalém, o véu do templo, esse véu é o véu que o sumo sacerdote, o sistema judaico, né, mosaico, ele entrava uma vez por ano, ele entrava no Santíssimo, que tinha um véu com os querubins, que ninguém podia passar. Ele passava uma vez no ano e entrava lá com sangue para fazer comemoração de pecados. Isso é Hebreus capítulo 10. Para fazer lembrança que o pecado ainda existia. Quando fazia expiação, é dito fazer expiação, mas quando nós lemos a carta de Hebreus, diz que ele fazia comemoração dos pecados. O que é isso? Lembrança que o pecado ainda estava lá. Então o sumo sacerdote entrava todo ano lá e aspergia o sangue no santuário, no propiciatório e tudo mais, fazendo o que? Expiação? Lembrança que o pecado está aí ainda. É isso que ele fazia. Porque se realmente fosse expiação do pecado, não precisava fazer outra vez. E ele fazia aquilo ali. Então, nesse véu que estava, vamos lá no Gólgota, né? O Senhor deu a vida dele, respeitou. Esse véu aqui rasgou-se de alto a baixo. Por quê? Porque esse lugar, essa entrada, que era um lugar santíssimo, estava sendo aberta. Era figurado isso, mas Deus estava dizendo que o lugar santíssimo estava aberto. E aí fala que o véu se rasgou de alto a baixo. Se nós vamos rasgar um véu, que é uma cortina, no caso, nós rasgamos assim, né? De baixo para cima. Mas o véu foi rasgado de alto a baixo, porque Deus estava rasgando isso. Porque Cristo tinha consumado a obra da expiação. O verdadeiro estava sendo morto lá. Aquilo que era figurado, agora o verdadeiro estava sendo morto. E o centurião que estava no pé da cruz lá, ele viu isso, ele disse, verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Por que ele disse isso? Porque todos que morriam na cruz, eles morriam asfixiados. Nossa, tá doido, travou a língua aqui. Eles morriam sem ar, porque essa é a crucificação. Eles apoiavam a perna aqui e ficavam. Eles tinham que levantar, respirar e voltavam. Só que na hora que eles não aguentavam mais, eles só afrouxavam e morriam sem ar. Por isso que eles quebravam as pernas deles. No caso, foi quebrado para a pessoa morrer. Porque quebrava a perna e perdia a força, ele travava aqui e morria. Só que o Senhor estava lá na cruz, já fazia 6 horas, ele deu um grande brado, ou seja, que ele não tinha fôlego, porque os dois certamente já não ia morrer sem ar, porque chega lá não tem ar. O Senhor Jesus deu um grande brado, e o centurião olhou aqui e falou, nossa, e morreu. Como é que pode? Ele nunca viu aquilo na vida, porque realmente a pessoa morria asfixiada. Como é que vai dar um grande brado e morrer, dar o grande brado e morrer?
Então ele tinha todas as forças, porque ninguém tinha poder de tirar a vida dele. Ele espontaneamente a deu. E a prova, né? A prova não, é que o Senhor não estava provando nada. Não. Quer dizer, para nós a prova é que ele deu esse grande brado, porque ele tinha todas as forças, o Senhor Jesus estava com ele ali. Né? Todo o poder de vida ele tinha. Então ele dá esse grande brado e morre. E daí veio a ordem para que fosse quebradas as pernas, para que eles morressem, para tirar da cruz, porque no sábado ia ter uma grande festa lá, né? Então eles vão lá quebrar as pernas, e Jesus, como já havia morrido, não quebraram as pernas, porque foi dito que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Mas o centurião, para confirmar, enfiou a lança no seu lado, e daí saiu o sangue, o precioso sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. É o sangue do Cordeiro, porque o Senhor até então ele tinha morrido, e faltava o quê? O sangue derramado. E o sangue foi derramado. Quando ele enfiou aquela lança, saiu o sangue de Jesus foi derramado ali, naquele dia, para a consumação da expiação. E mais um detalhe: Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia, e ao terceiro dia ele volta, como nós já falamos hoje, e vai embora o lugar de onde ele havia saído. Isso 40 dias depois, tá? Ele foi ressuscitado, ficou 40 dias no meio dos seus discípulos. O mundo, ninguém viu isso, tá? O Senhor não apareceu para o mundo, apareceu somente para os seus discípulos. E ele sobe e volta para o lugar de onde ele havia saído. Por isso que a figura hoje de Cristo é a cruz, porque foi o último lugar que viu o Senhor. Mas ele não está na cruz, ele está em glória, né? Hoje Cristo para nós é em glória, um homem vivo em glória, não a cruz. Como é que... você está com problema? Vai para a cruz. Não vai para a cruz nada, você vai falar com o Senhor que está em glória. Fala com ele. Ora, fala com ele, não está na cruz. Vai na cruz. Não está na cruz, ele está em glória, né? A cruz foi o lugar onde ele padeceu, mas ele não está na cruz, ele está em glória. Se tu está com algum problema, tem alguma dificuldade, fala com ele, né? Ora, fala com ele, como nós estamos falando aqui, fala com ele. Ele é um homem vivo em glória, ele não está na cruz. Então essa obra que aconteceu dessa pessoa, ela teve valor, porque olhando ao ponto humano, outra vez falando, se ir lá para a cruz e olhar, 3 malfeitores. Por que essa pessoa foi o Cordeiro de Deus para tirar, inclusive, o pecado do mundo? Porque lá em Lucas, nós vemos os anjos clamando que Deus estava sendo de boa vontade, benevolente para com os homens. Eles estavam clamando, eles não foram convocados para fazer isso. Eles estavam clamando, eles estavam proclamando isso. Sabe por quê? Porque Maria havia dado à luz aqui, né? Essa criança. Nós, cada um aqui, ó. Cada ser humano. Nós passamos a existir no dia que nós fomos gerados no ventre de nossa mãe. É isso? Como é que você chama? Edson. O Edson. Quando que o Edson passou a existir? No dia que ele foi gerado no ventre da mãe dele. Como cada um de nós aqui, nós fomos gerados no ventre da mãe, nós passamos a existir. Uma pessoa.
Nós não existíamos antes. Qualquer ideia parecida com essa, isso aí é ocultismo, espiritismo, seja lá o que for. Mas, biblicamente, nós nunca existíamos antes. Só que uma vez gerado no ventre da nossa mãe, nós passamos a ser o quê? Eternos. A morte não é o fim. A morte é apenas um intervalo, porque quem fale é o corpo. Eu continuo a existir. A pessoa quando morre continua a existir. E ela vai voltar ao corpo, que é a ressurreição, para a eternidade. Então isso somos nós. Por quê? Porque o homem nunca existiu. Por exemplo, voltando a Adão, né? Quem conhece a história de Adão? Que hora que são, né? Que hora que eu tenho que parar aí? Já está na hora de parar, né? Tá, então, voltando lá em Adão, quem conhece, já leu o Gênesis aí? Deus restaurou, né, todo o mundo, colocou as árvores, os animais, etc e tal, e ele fez o homem, não é isso? Fez o homem. Desceu do pó da terra, literalmente fez vamos chamar um boneco, e Deus fez o quê? Soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. Quem que era? O homem, Adão. Só que esse homem que passou a existir, o primeiro homem que existiu, Adão, ele não existia antes. Deus não pegou ele lá no cosmos, não sei de onde, e trouxe ele. Não existia. É o poder de criação de Deus, gente. Deus, assim como ele criou uma vez os anjos, ele agora estava criando o homem, soprando um fôlego de vida, e o homem passou a existir. Isso ele não existia antes. Adão, falando outra vez, Adão não foi caçado de algum canto e colocado, encarnado naquele boneco, não é isso. Ele passou a existir. Só que ele fez isso com Adão, e depois ele fez Eva também, de semelhante forma, e dos dois ele fez toda a raça humana. Mas mesmo assim, dos dois que fez toda a raça humana, as pessoas, seus filhos, que somos nós, né, a herança da humanidade, passamos a existir. É um milagre de Deus que nós passamos a existir quando nós fomos gerados uma vez por nossa mãe. Só que aqui nós estamos encontrando algo distinto. Quando foi gerado, não pelo homem, mas quando foi gerado uma criança no ventre de Maria, aquela pessoa já existia. Essa pessoa já existia. Quem que era? Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, as três pessoas da divindade. Sabe quem que saiu de lá e veio aqui? O Filho, o Deus Filho. Ele deixou a sua glória e se encarnou. Essa é uma doutrina, inclusive, meus queridos, que é a base do cristianismo, que é a base da salvação de uma pessoa. Doutrinas que não sustentam essa verdade é uma doutrina anticristã. Então, leia esse versículo, por favor, dá tempo, né? É 1 João capítulo 4. Pedi para alguém ler, que eu não lembro. 1 João capítulo 4, não sei se vai alcançar aqui o som, versículo 1, 2 e 3. Versículo 1, 2 e 3. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai aos Espíritos se eles são de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conhecereis ao Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E este é Espírito do Anticristo, do qual já foi o visto que vier, e que já agora está no mundo. Quem está no mundo não é o anticristo, é a doutrina do anticristo, essa doutrina má.
E qual que é a doutrina do anticristo? Que Jesus não existiu? Não. Que ele não veio em carne. O que é isso? Não é isso que ele fala? Que professa o quê? Que Jesus não veio em carne. O que é isso? E aquele que confessa que Jesus veio em carne, essa é a doutrina divina. O que é isso, veio em carne? Porque ele já existia. É Deus encarnado. Porque o físico, né, vamos dizer, a pessoa, o físico de Jesus, a pessoa daquela criança, que chamaria de nome de Jesus, quando ela passou a existir, aquela criança, o eu dela era Deus, gente. Era Deus que deixou a glória e se fez um homem. Nós falamos da humilhação agora há pouco do Senhor Jesus na cruz, morrendo, né, padecendo ali por nossos pecados, mas imagina que a humilhação do Senhor foi desde o seu nascimento, porque Deus teve que se sujeitar a uma criança da qual Maria, logicamente, esse grande privilégio de cuidar, de mamar essa criança, limpar essa criança, cuidar dela. E essa pessoa era Deus, gente. Olha que maravilha, Deus estava aqui numa pessoa, Jesus. E os anjos estavam falando isso no nosso capítulo, maravilhados. Por quê? Porque eles viram Deus saindo, aquele que tudo que existe, foi Ele que fez. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele saiu da glória e veio aqui. E estava falando aquela manjedoura. E os anjos falando, como é que pode isso? Deus veio ao mundo, fazendo-se um homem, passou pelos anjos. E os anjos, não todos, né? Mas uma parte dos anjos caíram. Satanás encabeçou toda essa rebelião. Deus não veio salvar anjo. Deus não foi salvar anjo. O homem caído, Deus veio salvar. Deus veio salvar você, nós, um homem caído, perdido, que não tinha conserto de jeito nenhum. Pela Escritura, Deus provou a nós, não a ele. Ele já sabia. Provou a nós que o homem é incapaz. Então a salvação realmente e literalmente veio de Deus. O próprio Deus veio aqui para dar a vida por você, por mim, por cada um. Então essa é a salvação de Deus. Por isso que aquele homem, que é ele mesmo, nós estamos falando, que é Jesus, um homem aqui, do qual o eu dele é Deus, ele foi à morte. Eu não sei o que é isso, como é que pode um negócio desse, né? Mas ele veio para dar vida, porque tinha que ser, ele tinha que salvar, é ele que tinha que providenciar a salvação. Então, se você quer ser salvo, por isso fala, crê em Jesus para ser salvo. Você crê no quê? Que essa pessoa que foi à cruz, ele é o Salvador. Por isso que tem valor, por isso que a obra de Cristo tem valor, por causa de quem ele era, porque tinha 3 morrendo na cruz lá, não é verdade? Por que a dele teve valor? Por causa dele. É a obra de que, porque ele é essa pessoa maravilhosa, é Deus feito em carne. Por isso que fala, aquele que nega que Jesus veio em carne, essa é a doutrina, na verdade, do anticristo, que vai negar isso aí. E nega já, a doutrina já está aí. Por quê? Porque anula essa obra perfeita. Porque se aquela pessoa não é Deus, então realmente vamos embora daqui já. Mas não, ele é Deus que veio a esse mundo. E é interessante, meus queridos, só um detalhe mais, que aqui em Lucas, nós vemos os anjos clamando, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Não é isso que fala lá? Versículo 14, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Por quê? Porque Cristo estava aqui. Se eu acho o versículo aqui.
Perdão. Acho que é o próprio Lucas, né? Deixa eu ver aqui, acho que é o Lucas. É isso mesmo, o próprio Lucas fala isso, estava achando que era Mateus, é o próprio Lucas no capítulo 19. Quando Jesus está indo para Jerusalém para ser rejeitado lá e morrer, né, ser rejeitado e morrer, nós vemos que aqui foi diferente. Ó, Lucas 19, versículo 37 e 38. E quando já chegavam perto da 10ª das Oliveiras, descida do Monte das Oliveiras, todas as multidões dos discípulos, com alegria, começou a louvar a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Paz aonde? Céu. No céu. Não mais na terra. Porque ele estava sendo tirado desse mundo, rejeitado nesse mundo. Aquele que veio, que agora era paz na terra, porque ele está aqui. Deus está aqui conosco. Paz na terra. Sabe o que o homem fez? Fora. Colocou literalmente o Senhor Jesus fora daqui, que é o que ia acontecer aqui. Então foi clamado o quê? Paz no céu, porque ele ia embora. E o mundo, gente, ia ficar nisso aí, ó, que nós estamos vivendo até hoje. Foi trocado Barrabás, foi trocado todo o sistema político, tudo que a religião ficou, e o Senhor não. O Senhor não. Por isso, esse mundo, gente, tudo que acontece aqui, por favor, não diga: ah, mas por que Deus está fazendo? Deus não está fazendo nada. Nós estamos colhendo o fruto que nós plantamos. Esse mundo ingrato, esse mundo injusto, esse mundo corrupto que vai de mal a pior, é consequência da rejeição do Senhor Jesus. O céu está em paz, porque Ele está lá. Então, se você quer paz, você precisa do que? De salvar, de crer no Senhor Jesus. E quando o Senhor falou: deixo-vos a minha paz, é aqui, ó. Não é o bem-estar, ah, eu tenho caro, não é isso. Isso é o mundo, gente. A paz é o descanso da certeza da salvação que Ele fez por nós lá naquela cruz. O substituto é o justo pelos injustos. Então é isso que nós devemos saber, né? Que são pecadores injustos. E Ele veio aqui para buscar e salvar o perdido, do qual nós fazemos essa conta e pertencemos a esse grupo. Agora, o que é salvação? Você reconhecer isso aí e aceitar aquilo que Ele fez. Isso é salvação, o que Ele fez, não o que você é capaz de fazer. Nós não somos capazes de fazer nada. O que nós contribuímos na obra de Cristo foram nossos pecados, lá quando Ele clamou: Deus meu, que Ele não aparasse. Lá que nós fizemos parte disso aí. É os nossos pecados que estavam lá. Mas você reconhece isso? Você reconhece que Ele estava sendo seu substituto? Ah, sim, daí sim. Isso se torna o quê? Em salvação. Porque é um pecador injusto, perdido, se encontrando, se identificando com Cristo. O resultado de dois números gera um terceiro. O resultado de um pecador e o Senhor Jesus gera o quê? Salvação. Então hoje é dia de salvação. E é essa verdade preciosa que o Evangelho que está sendo anunciado, tem sido anunciado, essas boas novas, é que a salvação está consumada. Nosso horário já deu. Podemos dar graças? Bendito Deus, nosso Pai, nós te damos graças
por esse teu grande amor, Pai. O teu amor provado de tal forma que tu deste o teu amado e único Filho para vir aqui para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. E a ti, Senhor Jesus, uma vez mais, nós agradecemos porque tu deixaste a tua glória para vir esse pobre mundo, sabendo tudo que ias passar. Tu vieste aqui para sofrer e dar a sua vida naquela cruz, receber o justo juízo de Deus que nós merecíamos. Tudo tu passaste por amor de nós. Nós agradecemos por isso e pedimos que essa verdade, Senhor, esteja sendo revelada enquanto nós estamos vivendo nesse tempo da tua graça, que tu possas, que é o teu desejo, que muitos venham à salvação. Te damos graças, Senhor Jesus, por esse dia que tivemos juntos aqui também, podemos falar de ti, com a tua graça, de ti também, nosso Deus, nosso Pai. Nós agradecemos que podemos compartilhar algo que nós não vimos, mas nós cremos de tal forma, de muito mais daquilo que nós vemos com nossos olhos. Nós agradecemos por isso e te encomendamos por essa noite, nesse nome tão precioso, o nosso amado e suficiente Salvador, Senhor Jesus. Amém. Amém.